dia 14 de dezembro de 2016, sede da Procuradoria-Geral da República. Coletiva, termo de colaboração número 17, tema presidente Hugo Chávez, Venezuela, colaborador Emílio Odebrecht, devidamente acompanhado de seus advogados, presentes os membros do Ministério Público, reiterando as advertências já feitas. Doutor Emílio, o dever de dizer a verdade, não omitir nenhum fato, trazer fatos aqui que sejam úteis à colaboração premiada, à investigação, também lembrando aos presentes que o único meio autorizado de gravação em áudio e vídeo aqui é o oficial, o ostensivo que está sendo feito aqui pela Procuradoria-Geral da República, sendo proibido qualquer tipo de gravação que não essa ostensiva. Então, passando aqui ao tema do anexo 17, trazido pelo colaborador, intitulado Presidente Hugo Chávez, Venezuela. Doutor Emílio, o senhor já se referiu aqui ao fato de ter, mesmo quando deixou as funções executivas do Grupo Odebrecht, o senhor manteve ainda, foi a pessoa do grupo que manteve interlocução com algumas pessoas, dentre elas o presidente Hugo Chávez. O que o senhor pode contar para a gente desse relacionamento com o Hugo Chávez? Perfeitamente. E esse eu consegui realmente, com o tempo, fazer a transferência, inclusive, para o Eusenando, que era o nosso diretor lá, era o nosso diretor lá, e que realmente ele teve a capacidade de poder absorver essa relação muito rápida, que não impediu que eu continuasse, continuasse eventualmente, não foi mais, mas no início era o Emílio mesmo, tá certo? Durante um período, e mesmo ele tendo assumido, eu continuei. Era importante destacar alguns pontos da relação com o Chávez. Eu acho que todos têm mais ou menos uma ideia do perfil dele, carismático, sem dúvida nenhuma foi uma decisão pessoal dele sair da relação que Venezuela tinha com os Estados Unidos, o hemisfério norte, e priorizar a relação com o Brasil, o hemisfério sul, Brasil em particular. E foi isso que fez com que ele identificasse na organização aquela organização que poderia contribuir com ele nessa opção, porque ele tinha objetivos diversos, políticos, geopolíticos, ideológicos, etc. A exemplo, por exemplo, da entrada no Mercosul, de poder ter alguém onde ele pudesse compartilhar e obter algumas contribuições para ele montar a estratégia dele. Ou seja, nós efetivamente estávamos ali não como uma empresa meramente de, vamos dizer, de engenharia ou investidora, porque fizemos algumas coisas nessa área também de investimento. Mas tinha esse papel adicional, e era um papel que era desempenhado particularmente por mim, vamos dizer junto. Então ele sempre me chamava, por exemplo, ele tinha, que foi vendido por nós muito a ele, a preocupação quanto ao futuro da Venezuela, na dependência da Venezuela do ponto de vista de tudo. Ou seja, era preciso começar a montar e fazer despertar o empreendedorismo, o empresariado, no sentido de surgir investimentos que pudessem fazer com que a Venezuela não tivesse essa dependência, como ainda tem, de tudo. Água mineral, tudo vem do exterior. É importado, onde eles, com a reserva que tem e a produção que eles têm de petróleo, eles se davam o luxo. Depois que o petróleo efetivamente teve a baixa, aí os resultados estão aí, independente do resultado da forma com que eles geriam
que passava muitas coisas semelhantes até a Dilma, de estatização, etc., como o próprio Chaves fez, mas de uma forma até mais inteligente, coisa que o atual não fez. Não fez, não tem realmente estatura, mas eu me lembro perfeitamente uma vez que ele me mandou a Zenando me falar que queria falar comigo. Eu saí até de Salvador direto para lá, que era janeiro, fevereiro, alguma coisa dessa, onde ele me colocava sobre a questão de 2 pontos que ele queria compartilhar. Um era um projeto baseado nesse trabalho de independência da Venezuela, projeto agrícola grande. Ele destacou uma área de 500 mil hectares e queria que nós ajudássemos a encontrar a solução de um plano de melhor proveito desse assunto. Nós levamos, inclusive, aquela empresa do Brasil, Embrapa, para lá, fizemos um estudo e fizemos um projeto que dava vamos dizer assim, um piloto que dava uma forma estratégica de como desenvolver aquele programa para ele. Iniciamos uma parte, fizemos inclusive uma parcela de uns 15% daquela área, com irrigação, com ciclo curto e outras coisas mais, cana-de-açúcar, etc., como piloto para o desenvolvimento do restante que era o maior grosso da área. Esse era um assunto que ele estava querendo me pedir o empenho nessa direção, e nós trabalhamos muito nesse assunto. E o outro foi o Porto de Mariel, em Cuba, onde as relações dele com Fidel, porque para ele interessava, à medida que ele tinha criado esse antagonismo com os Estados Unidos, determinadas eminências pardas era fundamental, independente das questões, eu diria, foi muito mais uma estratégia de fortalecimento dele, de contraponto para ele, do que propriamente dito ideológica. Mas o que interessa é que ele tinha uma relação com Chaves, com o Fidel, realmente muito intensa, ao ponto de fazer chamado preços camarada de petróleo para Cuba. Chegou a um determinado momento 60, 80 mil barris que ele fornecia para Cuba, sem garantias, praticamente sem nada, com um preço bastante, vamos dizer, camarada. E ele aí me pediu que nós procurássemos viabilizar um programa de um porto lá, que era muito importante para Cuba, para o governo de Cuba, para os cubanos. E eu disse: olha, chefe, nós trabalhamos nos Estados Unidos, eu tenho um problema. Um assunto desse, dinheiro, com tudo isso que está restrito, Cuba está restrito, não é fácil viabilização com recursos financeiros. E além do mais, nós temos uma política de só irmos a determinados países. Um pedido do senhor, para mim, é algo que eu vou encontrar uma forma de atender. Agora, eu precisaria que o governo brasileiro tivesse engajado num programa desse e também solicitasse ao Odebrecht. Eu não gostaria de estar tomando iniciativa. E o senhor, que tem uma boa relação com o presidente Lula, podia ligar para ele e transmitir isso. De fato, ele fez. Esse foi o encontro que fez, e eu tive com o Lula, convocado pelo Lula, dizendo que tinha recebido um telefonema do Chaves, transmitindo um encontro que tinha tido comigo, e que ele estava dentro da linha de apoiar aquele programa lá de Cuba, do Porto de Mariel. E aí foi que deslançou, porque eu disse a ele: olha, aí passa, nós vamos tomar providências na engenharia financeira como um todo, para a questão de gastos locais, etc. Porque BNDES só financia exportações brasileiras, tem aí gastos locais. Nós já estamos com as ideias aí, que passa por
questão do fumo, do cana-de-açúcar, tem umas coisas aí que nós já estamos. E eu vou procurar desenvolver também uma estratégia, presidente, que é muito importante para a organização, não ter um conflito com os americanos. Então foi esse o programa. Realmente nós fizemos um trabalho durante um período de 1 ano aproximadamente para conseguir encontrar as soluções para não deixar nenhuma ponta dessa desamarrada, e o financiamento terminou sendo a parte de exportação brasileira aprovada pelo BNDES. Mas aí o Lula teve alguma ingerência no BNDES? Eu não tenho dúvida nenhuma, porque eu todo o processo, eu diria que BNDES jamais, e nós próprios nem levaríamos um assunto de financiamento ao BNDES para Cuba, não estava dentro do nosso plano e nem dentro das diretrizes do BNDES. Isso numa situação seria normal, o BNDES não nem a Odebrecht nem o BNDES. Numa condição normal, não. Numa condição normal, nem a Odebrecht e nem o BNDES. Eu não tenho dúvida quanto a isso. Então, houve, logicamente, um interesse de governo, interesse político, né? Político, partindo ou não só, eu não diria, não foi só por causa do pedido do Chaves, aí tinham também afinidade. O Lula também tem a mesma afinidade. Exatamente. Exatinho. Qual foi o valor dessa obra? Foi 100% financiada pelo BNDES? Não, o BNDES não financia 100%, só financia a parte de exportação brasileira. É o que Nesse caso, o que foi exportado? Toda a parte de materiais de construção. Veio daqui mesmo. Tudo. Isso, se me permite uma pausa, um parêntese, esse é que as pessoas muitas vezes não entendem. O que o BNDES financia é aquilo que é produzido no Brasil e que a gente leva para exportar. Ele não está financiando a hidrelétrica do país tal, o metrô do país tal. Ele está financiando, são os exportadores brasileiros via o país importador. Isso é que vamos dizer, a realidade é essa. Mas quem que fica com a dívida para pagar o BNDES? Quem fica? O governo brasileiro. O governo importador. O estrangeiro, o importador. E com garantias. Qual foi a garantia nesse caso, de Cuba? De Cuba? Não saberia lhe informar. Mas teve alguma coisa aí até de embrincamento com a questão também do óleo, do petróleo da venezuelana. Teve uma movimentação que o BNDES terminou aceitando. Então, eu diria... Ele terminou aceitando porque no começo teve problema em aceitar, que não é problema com a garantia? Ou... Não é fácil você encontrar garantia num país como Cuba. Fumo, E se fosse botar como garantia o charuto, ia levar aí uns 50 anos. Então, o senhor acha que, o senhor não tem certeza, né? Mas possivelmente a garantia veio via Venezuela? Não diria que veio toda, mas eu tenho quase certeza que teve envolvimento. No início estava sendo cogitada para isso. Eu nunca me preocupei, porque eu sei que o BNDES era muito rígido nessas coisas. Do ponto de vista de garantia, de exigência de garantia. Mesmo com a pressão política do Lula? Mesmo com pressão. Tem limites de... Olha, é aquele negócio, tem aquelas regras e não saem, é um colegiado, não é decisão de um, nem de dois, nem de três, isso vem de baixo até em cima, é muito difícil. Olha, eu lhe confesso uma coisa, por isso que nós colocamos, uma coisa são ajudas que foram dadas em campanha, se essa foi utilizada para outras coisas, aquilo que nós tivemos a oportunidade de conversar sobre os anexos anteriores. Do BNDES para cima. Do BNDES para baixo, pressão, eu acho que teve, a meu modo de ver, se é legítima ou não, eu não vou entrar nesse mérito, mas eu tenho certeza que houve, porque as prioridades de governo traduzia-se em pressão junto às instituições do próprio governo. O BNDES era uma. Agora,
BN10 abrir mão daquelas regras dele, acho muito difícil. Como é que está hoje isso, esse porto? Foi quitada a dívida, o senhor está sabendo? São financiamentos de longo prazo. Que ano que foi isso? 2007, 2008. Já acabou a obra? Já acabou, tem o quê? Uns 2 anos, 3 anos. Está funcionando um pouco. Está funcionando um pouco. Só o financiamento. Quer dizer, a parcela que foi, porque o porto ainda tem extensão, né? O senhor não sabe como é que está o financiamento, se está pago em dia? Com certeza está sendo pago em dias. Com certeza. Como, eu não sei. Olha, aí eu quero aproveitar e vender meu peixe. Todo o financiamento ao qual nós tivemos responsabilidade para a execução daquele empreendimento que o Brasil fez, via BN10 ou PROEC, seja lá o que for, nunca houve inadimplência, nem nunca houve atraso. Por quê? Porque fazia parte da nossa consciência, nosso objetivo disso não acontecer. Por quê? Era a melhor forma de a gente legitimar e ter o credenciamento para a continuidade de financiamento. Qual é a forma de a gente continuar tendo oportunidade de financiamento brasileiro para os exportadores brasileiros nesses empreendimentos? Era que aquele país importador que tomou os compromissos fossem atendidos. Então, isso fazia parte das nossas obrigações institucionais. Deixa eu perguntar uma coisa para o senhor. Primeiro, o seguinte, como é que o senhor mencionou os Estados Unidos podia dar uma ruptura aí na relação? Foi contornado? Como é que foi contornado? Deu trabalho. Olha, teve até questões jurídicas. Foi um período de desgaste para ele. Chegou a ser interrompido. Nós levamos um período quase de 6 meses sem poder entrar em licitação. Né? Para atender um pedido do Chaves e do Lula, correndo o risco de prejudicar os negócios da empresa nos Estados Unidos. Doutor Sérgio, esse sempre foram os nossos conflitos. A mesma coisa aconteceu também Angola, Rússia, naquela época da Guerra Fria, UNITA, Estados Unidos. Olha, o que deu também, por outro lado, de riqueza, de competência para essa organização foi um negócio fantástico, mas sem dúvida nenhuma. Isso, olha, entrar dentro da Argentina, nós fomos a primeira organização a trabalhar dentro da Argentina. Naquela época, hoje o Brasil se distanciou muito em relação à Argentina, mas no passado os argentinos se consideravam iguais aos brasileiros. Estou falando disso de 30 e poucos anos atrás, 40 anos atrás. Então, trabalhar lá dentro era um negócio muito sério. Um brasileiro trabalhar lá dentro da Argentina, isso não tem noção. E para o Peru, como nós fomos em 1979, era um imperialismo brasileiro que tinha um objetivo. Nós estávamos a serviço dos militares brasileiros para poder fazer o Brasil ir para o Pacífico, para fazer com que os seus produtos fossem exportados de uma forma mais fácil, etc. Era essas coisas que a gente enfrentava. O senhor falou também do pedido do Chaves para entrar no Mercosul. O que foi feito de prático aqui internamente no Brasil para ajudar essa demanda do Chaves? Assim, foi feita alguma articulação política junto ao Congresso? Nós não, mas o governo fez. Mas a Odebrecht movimentou a sua área, por exemplo, o Cláudio, que fazia essa interlocução com o Cláudio Melo Filho. Eu mesmo. Ele atuou nisso Eu mesmo falei com o Cláudio, porque como o pedido foi feito pelo Chaves, eu mesmo falei com o Cláudio para que a gente acompanhasse e apoiasse. E ele me teve a oportunidade de dizer que não, nem precisava, porque o governo estava atuando e a posição era encontrar uma forma de atender. Entendi. Ainda sobre esse tema... Mas se não houvesse isso, tendo visto um pedido do Chaves, eu orientaria ele no sentido de a gente agir.
Como orientou, não foi só que preciso. já estava encaminhado. Né? Não precisou, vamos Tá. dizer assim. A bancada do governista já estava imbuída nesse... Totalmente. E a comissão, hein? Queria Pois não. fazer uma lembrança, Emílio. Nos seus relatos, especialmente nas suas agendas, fica claro que as garantias que foram prestadas pelo governo cubano, de fato, não foram consideradas suficientes. Eu não sei se você recorda disso, e em razão disso, o Tesouro Brasileiro teve que, ao final, garantir a obra, e foi a razão pela qual o BNDES se deu satisfeito no termo de garantia. Então a garantia do BNDES hoje é do Tesouro. Tem as garantias de Cuba, mas como não foram consideradas O suficientes, excedente. o Então, excedente foi- não foi a forma. E a garantia de Cuba foi o quê, você sabe? Foi insuficiente, mas por quê? Eles Foi... não descreveram essa garantia. Não sabe o que foi, mas foi considerado insuficiente pelo BNDES. Mas quem foi? A sensação que existe nisso é que realmente não sairia essa garantia se não tivesse uma interferência política estratégica por parte de... Então o próprio governo federal, o Tesouro, teve que entrar nisso. Eu e nem garantir. me lembrava disso. Isso foi muito bem relatado. Isso foi Tem outro cogitado. colaborador que fala disso? Tem, muito tem. bem relatado. Quem é o colaborador? Só pra... Posso dizer? Pode dizer porque ele faz o Claro. link aqui para Marcelo. Marcelo Marcelo relatou sabe isso esse cara. muito bem. Tá. Inclusive, Então, participação do Não foi só o Marcelo, não. Marcelo. Não. Mas quem, Então, quem só pra- assim, relata mesmo isso é Marcelo João Nogueira. tá. Então Mas só relata para muito bem. quem tiver acesso a esse depoimento aqui, só para fazer o link. Já claro, Que os era o que eu colaboradores ia até Marcelo colocar. Odebrecht e João Nogueira também relatam esse tema com mais detalhamento. Né? Exatamente. Importante isso. E esse, viu, doutor Sérgio, foi o meu trabalho de fazer com que isso fosse costurado. Porque eu não conhecia. Nasceu comigo, se eu vejo, tudo nasceu, a origem. Fiz a colocação do nosso interesse de viabilizar, ajudei a apoiar para costurar todas essas interfaces com os Estados Unidos, de garantia, com Cuba, com Venezuela, etc., e transferir para que eles operacionalizassem. Aí eu já não conheço mais os detalhes, mas é aquilo que eu lhe disse. Mas aquilo que foi básico foi feito por mim. Entendi. Me sinto responsável por tudo isso e, no fundo, é aquilo que foi já dito. Sem dúvida, este era um país, quando nós próprios nunca fomos olhar, é por quê? Porque sabíamos da dificuldade com referência à garantia desse país, pelas restrições que ele tinha em relação à área internacional. Pronto. Entendi. Os colegas querem perguntar? Não, sempre O senhor quer acrescentar mais alguma coisa sobre esse tema? Acho que é isso, né? Os advogados. Então, encerrando o termo 17 do anexo nominado como presidente Hugo Chávez, Venezuela, dia 14 de dezembro de 2016, colaboradora Emílio Odebrecht.